Chegou, é hoje que começa uma das maiores mexidas em todo o telejornalismo e em toda a mídia brasileira em décadas. A gente começa hoje a disputar o espaço no coração e na cabeça do público. E a gente percebe, está querendo um padrão de referência. Hoje, 8 da noite, no canal 577, estreia CNN, a maior do mundo, agora no Brasil. CNN exclusivo. Eu considero a sua pergunta uma falta de respeito. Ricardo Teixeira, Isso é uma acusação, não, meu amor? Isso é mentira. ex-presidente da CBF, Eu não minto. quebra o silêncio. Eu considerei isso como ameaça. Em entrevista a Mona Lisa Perrone, Por que a justiça americana daquele tamanho perseguiria Ricardo Teixeira? hoje, dia 15, 8 da noite, canal 577. CNN, a maior do mundo, agora no Brasil. Você que deve estar tão ansioso quanto eu pela estreia da CNN, o dia chegou. É hoje, dia 15, o maior canal de notícias do mundo, agora no Brasil. Eu espero que todos vocês gostem. Hoje, 8 da noite, no canal 577, estreia CNN, a maior do mundo, agora no Brasil.
Standby, ready 3, take 3, Mike here. Cable News Network. Liftoff of the Space Shuttle mission. Obviously a major malfunction. And Maradona has been... Something is happening outside. Information supermine. Never again. Hundreds of thousands of Tutsis and Margaret Putin. Princess Diana has died. Second. Weapons of mass destruction. The mortgage crisis. Michael Jackson has died. Has decided. Ukrainian history, more than 500,000 Plutocrats in Brazil leave the European Turkish horn of bushfires. Passo muito importante. E o desafio me move, sim. Você fica como quem sonha, você realmente fica nas nuvens. Claro que eu disse sim. Alguém com 50 anos de carreira pouco espera de novidade na sua carreira ao cumprir meio século de atividade profissional. Eu não tinha plano nenhum em voltar a trabalhar novamente na televisão. Em absolutamente nada. Eu me considero jornalista de raiz. Todo jornalista de raiz que teve o crescimento profissional escuta CNN, a perna treme. Quando o meu celular faz um barulhinho, eu olho assim e eu vejo uma foto relacionada à CNN. Se, oxe, valei-me. Que isso? Eu ainda não consigo mensurar o tamanho do que está acontecendo. Quando eu soube o que era, aí o coração bateu forte de verdade. Isso é muito mais do que eu poderia imaginar. A vontade que dá é sair gritando pra todo mundo que a gente conhece e ama. Foi coração na garganta, né? Meu Deus, eu faço parte disso. Faço parte da história. É algo que tá mexendo comigo, assim. Parece que não, mas a ficha tá caindo aos poucos. Eu quero dar o melhor de mim. Eu não esperava que eu fosse confrontado com um desafio dessa magnitude. Tava passando por um momento muito difícil na minha vida. E nesse dia que eu decidi, eu falei, Daniel, vida nova. Minutos depois, o telefone tocou. Pulei. E vamos voar. Me tornei mãe e tô encarando um novo desafio também profissional. Tô dando o maior passo que eu já dei na vida até aqui. Foi muita emoção pisar na nossa sede, na Avenida Paulista. Sinceramente, me deu vontade de chorar. Tô com vontade de chorar agora. Foi só não uma mensagem profissional, assim, sabe? Era um sinal me falando, vem, aceita. Eu me arrepiei, assim. Eu entrei ali e falei, essa vai ser minha nova casa. Não tive dúvidas. Você sabe que você está trazendo algo muito grande para o Brasil. Meu coração, na hora, falou, vambora. Começar um projeto que eu acredito muito. Novos colegas e criando tudo do zero. A gente, sim, vai trabalhar como se fosse o projeto das nossas vidas. Porque é. Não tinha mais aquilo do que é TV ou do que é internet. Onde esse conteúdo vai estar, em qual tela, pouco me importa. Finalmente eu ouvi isso. Fazer parte disso não consigo pensar em outra coisa que não seja um palavrão. Maior canal de notícias do mundo. É maravilhoso, não tenho o que falar. É um novo caso de amor, eu digo, da minha vida. Eu amo me apaixonar. A CNN com certeza vai fazer história nesse país e já está fazendo história nesse país. E a Luciana vai estar correndo atrás da notícia. A grande novidade que o telespectador espera pode chegar. É louco para começar a trabalhar, fazer diferente, fazer CNN. I'm CNN's Wolf Blitzer in Washington, D.C. CNN is the world's #1 news network, reaching hundreds of millions of people in every corner of the globe. For the past 40 years, CNN journalists around the world have brought you the very latest news and analysis 24 hours a day. Well, starting now, you'll be able to get that first-class reporting in Portuguese with a Brazilian accent. Bem-vinda, CNN Brasil.
muito boa noite. Boa noite, está no ar a CNN Brasil. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Tem presente pra gente, Mona Lisa? Posso? Por favor, é uma honra pra gente receber esse microfone das mãos do Wolf Blitzer, um dos jornalistas mais premiados do mundo, diretamente da CNN em Washington, nos Estados Unidos. E com a chegada desse microfone, começa uma nova etapa do jornalismo brasileiro. Esse é o símbolo do maior canal de notícias do mundo. O maior desafio a partir de agora é trazer em tempo real os fatos mais relevantes, as informações que impactam a vida da gente e que mexem com o rumo da política e com os caminhos da economia. Preparamos um programa de estreia com reportagens e entrevistas exclusivas. Vamos apresentar nosso time de jornalistas, profissionais conhecidos e respeitados. Serão mais de 17 horas de programação ao vivo por dia e estaremos em todas as plataformas. No programa de hoje, a cobertura completa da pandemia do novo coronavírus no Brasil e no mundo. Nossas correspondentes foram até a Itália, o primeiro país a fechar as fronteiras para impedir o avanço da doença. Preparamos uma série de entrevistas especiais com chefes dos poderes da República. A CNN está no ar. E convidamos você, a partir de agora, a ficar aqui com a gente. Temos 3 sedes nacionais: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Só em São Paulo, em plena Avenida Paulista, são 4.000 metros quadrados, deles 800 só para os estúdios. Vejam os números: 130 estações de trabalho, 25 estações de pós-produção de conteúdo, 800 telas espalhadas por toda a sede paulistana. Os cenários já estão todos prontos, instalados, os estúdios em plena operação. Ao todo, são mais de 450 pessoas no Brasil e nos escritórios internacionais: Nova York, Londres, Washington e Buenos Aires. Aqui no país, repórteres espalhados por todos os estados. O time de jornalistas chega a 160 profissionais. Eles vão produzir as notícias levadas para milhões de brasileiros 24 horas por dia. Com destaque para as coberturas em política, economia e mundo. A CNN terá jornalistas no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal, repórteres e produtores dedicados, prontos para entrar ao vivo. Na economia, a mesma coisa, cobertura completa e profunda, sempre com uma equipe de profissionais especializados. Nossa equipe de analistas segue a mesma linha. Contamos com grandes talentos, com vasta experiência em coberturas política e econômica. É essa turma toda que vai estar por trás dos nossos programas na TV e no digital. Ainda hoje a gente vai falar dessa programação. Antes, um destaque: a nossa tríade. A tríade é um modelo da CNN Internacional para a checagem de notícias. É inédito aqui no Brasil. Tem uma inovação em relação à nossa matriz. Aqui, a tríade também é visual, fica no meio da nossa newsroom. Funciona assim: quando uma notícia importante, delicada, por exemplo, um furo, é conseguido por um dos nossos jornalistas, ela é levada para a tríade, formada por diretores de jornalismo, de digital e de um representante do departamento legal. A informação é avaliada, checada, rechecada pela tríade antes de ser publicada. As perguntas são simples. Precisamos publicar? Devemos publicar? Podemos publicar? É um formato para melhorar a qualidade da informação que chegará até o nosso telespectador. Equipes nas ruas, profissionais a postos, todo mundo conectado. Boa noite, Gotino. Posso começar perguntando? Preparado para começar um novo capítulo lindo na história do jornalismo brasileiro? Boa noite, Mona Lisa. Ao vivo é com a gente, né? É isso aí. Boa noite, pronto, muito feliz em fazer parte desse momento. Boa noite para você que está em casa. A CNN Brasil chega depois de um ano de muito trabalho. O objetivo é levar informação com qualidade, pluralidade. E a nossa estrutura, como você viu, é compatível com o maior canal de notícias do mundo. Mas ainda deixamos uma última novidade para o dia da estreia.
Veja comigo, o nosso painel em Brasília, a poucos metros do centro do poder no país. Lá está a nossa marca, o maior logotipo da CNN em todo o mundo. São 91 metros quadrados, a 50 metros de altura. Importante para que todos os moradores, turistas e aqueles que trabalham na capital federal saibam que estamos lá, de olho nas decisões que mudam o rumo da vida dos brasileiros. Estamos no ar. A CNN abre a programação também com uma cobertura especial sobre o assunto que afeta o mundo todo. A pandemia do coronavírus, que já mudou a rotina de muitos brasileiros. É isso, Gotino. Durante o CNN no ar, nossos repórteres espalhados pelo Brasil e pelo mundo vão trazer as principais informações. Nesse primeiro giro, vamos ao vivo a São Paulo, ao Rio de Janeiro, a Brasília e a Washington, nos Estados Unidos. A gente começa pela porta de entrada, então, do vírus aqui no Brasil, que são, os aeroportos. A repórter Roberta Russo está em Guarulhos, o terminal mais movimentado do país. Boa noite, Roberta. Oi, Mona. Boa noite para você. A gente fala direto do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. E olha, a companhia aérea American Airlines cancelou 75% dos voos, incluindo todos para o Brasil a partir de amanhã até o dia 6 de maio. Daqui de Guarulhos, eles deixam de sair a partir da meia-noite da terça-feira, por causa do fuso horário. E, portanto, estão canceladas as rotas para Nova York, Dallas e Los Angeles. Lembrando, Mona, que outras empresas já têm adotado esses tipos de medidas. É o caso da Latam, que não voa mais entre São Paulo e Milão, e também é o caso da Alitalia, que suspendeu boa parte dos voos para o país europeu. Daqui a pouquinho eu estou de volta falando mais detalhes, contando mais informações sobre a chegada de passageiros que vêm de fora do país e os cuidados por causa do coronavírus. Até já. Obrigado, Roberta Russo. Em Brasília, o novo coronavírus mudou a rotina dos três poderes. E hoje, o presidente Jair Bolsonaro, que estava em monitoramento por causa da suspeita do coronavírus, saiu do Palácio da Alvorada para encontrar os manifestantes que marcaram presença em várias partes do país. Conversamos agora com o repórter Leandro Magalhães, que tem outras informações para a gente. Leandro, boa noite. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, mudou muito aqui a rotina dos três poderes em Brasília. O Congresso Nacional e o Palácio do Planalto já adotaram medidas após o anúncio da pandemia. Hoje o presidente Jair Bolsonaro foi conferir de perto as manifestações daqui de Brasília, conversou com os manifestantes, os apoiadores e estendeu até a mão. Eu volto daqui a pouco com outras informações daqui de Brasília. Combinado, Leandro. Gente, futebol parado no Brasil. Competições nacionais realizadas pela CBF serão suspensas. Quem está na porta da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, é a repórter Raquel Amorim. Boa noite, Raquel. Oi, Mona Lisa, boa noite para você. Pois é, a CBF suspendeu as competições nacionais em resposta à pandemia de coronavírus. A decisão afeta a Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos, Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20. A recomendação é de que as federações estaduais de futebol, que têm autonomia para decidir, também sigam a determinação. Aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, a reunião para analisar a continuidade dos estaduais será realizada amanhã. Em Minas Gerais, a federação confirmou a paralisação a partir de terça. Segundo a CBF, é preciso que todos no futebol assumam a responsabilidade na luta contra a expansão do novo coronavírus. A suspensão dos torneios nacionais começa nesta segunda-feira por tempo indeterminado. Daqui a pouquinho os detalhes. Obrigado, Raquel Amorim. E as últimas informações sobre as medidas de combate ao vírus nos Estados Unidos, direto de Washington. Quem fala com a gente é a nossa correspondente Núria Saldanha. Núria, boa noite. Boa noite, Gotino. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump declarou estado de emergência nacional. E para evitar um colapso da economia norte-americana, o Banco Central do país anunciou agora há pouco redução da taxa básica de juros para a faixa de 0 a 0,25%, o que não acontecia desde a crise econômica global de 2008. Já são mais de 3 mil casos de coronavírus nos Estados Unidos e também 62 pessoas morreram. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre medidas que o governo americano está tomando para conter esse vírus.
Combinado, Núria. E é justamente sobre essa notícia que nós vamos agora conversar, repercutir com a nossa analista de economia, a Raquel Landim. Raquel, boa noite para você. Uma decisão que mexe, com a economia mundial, domingo à noite. Já te pergunto o seguinte, é alívio ou é sinal de alerta ou os dois, Raquel? Boa noite, Mona. Boa noite, Gotino. Boa noite a você que nos assiste. Isso a gente vai ter que esperar a abertura dos mercados, Mona, mas os índices futuros estavam caindo, tamanha a surpresa. O Banco Central americano anunciou 3 movimentos importantes. O primeiro foi o corte da taxa de juros para perto de zero. Foi o segundo corte inesperado e este ocorreu num domingo, às vésperas da reunião que já estava marcada para quarta-feira. O segundo foi uma injeção de 700 bilhões de dólares na economia, trocando títulos para dar liquidez aos bancos e às empresas. E o terceiro é uma operação que foi muito utilizada na crise de 2008, de uma troca de moeda com o Banco Central da Inglaterra, da Suíça, o Banco Central Europeu, para evitar as variações abruptas nas moedas. A percepção dos investidores com quem eu conversei agora há pouco é que o Federal Reserve, o Banco Central americano, partiu para o tudo ou nada contra os impactos econômicos do coronavírus. Raquel, e as consequências aqui para o nosso mercado, amanhã, cedinho? Mona, certamente as bolsas devem reagir e o mercado de câmbio também. E vai ter um impacto importante aqui na reunião do nosso Banco Central, que acontece também na próxima quarta-feira. Antes desse movimento tão abrupto do Banco Central americano, se estava esperando que o BCE aqui cortasse os juros em cerca de 0,25 ponto. Agora, as estimativas, as apostas dos analistas já são de um corte um pouco mais profundo. O Banco Central brasileiro está diante de um dilema: cortar mais os juros para acelerar a economia e, com isso, correr o risco de uma maior escalada do dólar, desvalorizando ainda mais o real. Porque quando a gente corta juros, o dinheiro sai do país e o real se desvaloriza. E olha, vai ser assim a partir de agora. Nós temos os analistas, nós temos os comentaristas, os nossos âncoras e jornalismo ao vivo para você. Mona, acho que vale a gente atualizar, já que estamos ao vivo. O Ministério da Saúde divulgou há pouco a atualização no número de casos no Brasil. 191 casos no Brasil. No mundo, 153 mil casos em 146 países. E grandes hospitais já estão criando mais leitos. É uma outra medida adotada. E a gente vai falar agora sobre a telemedicina, que também é uma medida adotada importante, que é o atendimento à distância. Sim, o isolamento, Gotino, muda a rotina de quem está contaminado, doente e também, claro, da população em geral. A comida deve estar fora. Não tinha ninguém lá fora, todo mundo fica longe de mim. A rotina de quem enfrenta o novo coronavírus. Eu chamei o zelador, pedi para ele vir com luvas e eu deixei o lixo fora do meu apartamento, porque é a única forma de eu descartar o lixo. O medo de quem acaba de chegar ao maior aeroporto do país, em São Paulo. Chegamos nesse momento da Itália, desembarcando aqui em Guarulhos. Não tivemos informações nenhuma sobre medida de segurança, sobre o coronavírus. O novo coronavírus, que foi confirmado em Wuhan, na China, não demorou muito para se espalhar pelo mundo e chegar ao Brasil. É um vírus que causa infecções respiratórias, mais comum ele causar resfriado. A maioria da população já deve ter tido pelo menos uma infecção pelo coronavírus. Especialistas afirmam que é possível que uma só pessoa contraia vários tipos de coronavírus ao longo da vida. O Covid-19, mais chamado de novo coronavírus, pode evoluir para problemas mais graves, principalmente em idosos e pessoas com doenças crônicas. Para as próximas semanas, a expectativa é de que o número de casos aumente, principalmente em São Paulo. Nós prevemos que essa primeira onda vai durar mais ou menos 5 meses. Então, nós vamos ter que passar por isso durante 5 meses. O aumento do número de casos vem ocorrendo. Provavelmente teremos um aumento maior entre 2 e 4 semanas para frente. O plano de contingenciamento de São Paulo prevê a suspensão de eventos que tenham mais de 500 pessoas, assim como aulas em universidades e escolas públicas das redes municipal e estadual.
A rede privada recebeu a mesma recomendação. Em postos de saúde e hospitais, as férias de médicos e enfermeiros foram canceladas. No Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas, a estrutura está ganhando reforço para atender os casos mais graves. Nós só conseguimos entrar na área de isolamento da UTI do Hospital das Clínicas de Campinas porque o leito continua vazio. Mas assim que houver um paciente com um novo coronavírus internado aqui, o visitante vai ter de ficar a essa distância da pessoa infectada. Só médicos e enfermeiros terão contato com os doentes, utilizando roupas e equipamentos especiais para fazer o atendimento. Nós já vivemos pandemias no passado, a pandemia do H1N1 de 2009, a epidemia de ebola de 2013, nós vivemos a SARS também em 2004. Então, a nossa equipe, né, de epidemiologia hospitalar, da qual eu também faço parte, ela tem uma experiência no manejo dessas situações de gravidade. Na Universidade Estadual de Campinas, as atividades foram suspensas. Uma decisão da reitoria para evitar a transmissão do novo coronavírus aqui dentro do campus. As salas de aula estão vazias. Os corredores também. 34 mil estudantes devem ficar sem aulas durante 15 dias. E a direção cancelou viagens de funcionários e pesquisadores. A gente está estimulando todos os professores, as unidades, que façam e desenvolvam atividades online. Isso é uma tendência no mundo todo. Todas as universidades que estão aí suspendendo atividades não sabem quanto tempo vão ficar. O atendimento online também pode ser adotado por hospitais particulares de São Paulo, que integram o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do SUS. Testes já estão sendo feitos da chamada telemedicina, um sistema que permite consultas e apoio médico à distância com o uso da tecnologia. Nesse modelo de teleconsultoria, o atendimento dura em média 20 minutos. 500 médicos especialistas estão envolvidos diretamente com o projeto. O investimento será de 65 milhões de reais. Isso vai ser fundamental, tanto para diagnóstico, tanto para orientação de médicos que não têm essa especialidade, mas principalmente em benefício daquela população que, para atendimento com especialista, infectologista, pneumologista, que são aqueles mais necessários na doença causada pelo coronavírus, eles vão ter essa condição através da telemedicina. Vamos atualizar, agora já são 200 casos confirmados do novo coronavírus no nosso país. E sobre a reclamação do passageiro de que não recebeu orientação quando desembarcou no aeroporto em Guarulhos, a Anvisa informou que o papel da agência é dar encaminhamento aos casos sintomáticos e não faz abordagem aleatória. Segue na CNN Brasil. Mona Lisa, a gente vai fazer agora uma chamada por Skype com o estudante paulista Uez Stamatis, que contraiu o novo coronavírus aqui no Brasil. Ele está em quarentena há 4 dias. Olha aí a imagem. Uez, 4 dias que você começou a sentir os primeiros sintomas. Boa noite para você. Eu queria começar essa conversa querendo saber quando que você sentiu os sintomas. Você imaginou o que seria o coronavírus? Como é que está sendo para você ficar em casa aí isolado? Bom, primeiro, boa noite. Sim, senti os sintomas há uns 4 dias atrás, né? Achei que era uma gripe normal, mas eu fiquei muito febril, depois a febre começou a subir, eu fui direto para o hospital, fiquei 5 horas no hospital. Eu estava sem um sintoma e demorou umas 26 horas para sair mais ou menos o resultado, né? Foi um choque, né? E agora eu estou aqui há uns 4, acho que é o 4º ou 5º dia que eu estou aqui. Uez, você mora com os seus pais, né? Você mora, enfim, com a sua família. O que eu queria saber é como é que uma pessoa fica em quarentena, separada de todo mundo, na mesma casa. Qual que foi a nova rotina aí adotada entre vocês para que você não passe para os seus familiares? O meu quarto fica sempre com a porta fechada, as janelas ventilam, né, o ar, eu tenho que deixá-las abertas sempre. E toda hora que eu vou receber comida, eu tenho que lavar as mãos com álcool e gel. Minha mãe deixa uma comida numa bandeja, eu vou lá e busco a comida, fecho a porta. Para devolver, eu desinfeto com o spray que eu tenho aqui
e deixo na mesma bandeja, né? Sempre passando álcool em gel o tempo todo. Olha, estamos conversando com o Uesis Stamatis, ele tem o coronavírus, está isolado em casa. A namorada testou positivo hoje, né, Uesis? Você pode falar sobre isso? E eu queria saber, os seus amigos que viajaram com você também estão fazendo os testes e você não tem ideia de quem você pegou? Então, Reinaldo, eu não sei de quem eu peguei. Muitas pessoas me perguntam a mesma coisa, né? Tive muitas perguntas no Instagram. Onde você pegou, onde você contraiu a doença? Então, eu não sei. Eu estava no Rio de Janeiro. Muitos médicos me ligaram, falaram que a doença iria se manifestar em torno de 1 a 3 dias. Então, peguei desse tempo que eu senti o sintoma para trás, né? Eu acabei de falar com um amigo meu agora, ele disse que deu negativo e ele estava dormindo aqui na minha casa, tive contato com ele. Isso foi na terça-feira mesmo e eu deixei a minha namorada na segunda-feira no aeroporto de Guarulhos, a gente namora à distância, e infelizmente o dela deu positivo, porém ela não teve nenhum sintoma até agora, nenhum sintoma. Então, isso é uma coisa muito esquisita, né? Porque eu perguntei, eu tenho amigos médicos que falam, não, é normal, tem muitas pessoas sem sintomas andando por aí e não sabem que tem o coronavírus e pode passar para outras pessoas. Uesis Stamatis, obrigado pela participação aqui na CNN Brasil, falando sobre o coronavírus. Ele está em casa, isolado, e contou essa experiência que ele está tendo junto com a família, ele isolado no quarto. Obrigado pela participação. E continuamos nesse assunto. Esse vírus chegou aqui no nosso país com pessoas que retornaram da Itália. A Organização Mundial da Saúde considera agora o país o novo epicentro, do coronavírus no mundo. E hoje foi comunicado um recorde de mortalidade em um único dia na Itália. 368 pessoas morreram, Gotino. E é lá que estão as nossas correspondentes, Denise Odorici e Flávia Duarte. Elas contam agora pra gente como é a vida em um país que está inteiro em quarentena. Denise, boa noite. Boa noite, Gotino e Mona Lisa. Nós estamos em Milão, depois de mais de 1.000 quilômetros percorridos em uma semana pelo norte da Itália. Nesta viagem, vimos a luta contra um inimigo desconhecido, mas destruidor, o novo coronavírus. Agora falamos da praça central de Milão, onde fica a famosa catedral da cidade. Mais cedo, chegamos a ser abordadas por policiais quando passávamos por aqui. Isso porque o país inteiro está sob uma quarentena que mais lembra um toque de recolher. São mais de 60 milhões de italianos tendo que se adaptar a medidas rígidas de segurança. Em menos de um mês, mais de 21 mil pessoas foram contaminadas e mais de 1.800 morreram. 368 delas somente neste domingo, um recorde. Números que crescem em projeção geométrica e desafiam a lógica de um povo alegre e barulhento. O silêncio tomou conta das ruas. O comércio fechou as portas e as fronteiras se fecharam para os italianos. Numa corrida contra o tempo, o governo tenta contornar um erro que transformou a Itália no epicentro da epidemia na Europa. Vocês vão ver agora o resultado desse trabalho intenso que teve muitas dificuldades. A primeira delas, conseguir entrar no país numa situação de crise inédita na história recente. Ruas vazias, comércio fechado, cidades inteiras isoladas. Essa é a realidade da quarta maior economia da Europa, uma das maiores do mundo, que está parada. A CNN Brasil é uma das primeiras equipes de TV do mundo a entrar em Codogno, marco zero da epidemia na Itália. O caminho até a cidade parece uma terra abandonada. Passamos por vários vilarejos desertos. A Itália, sempre tão vibrante, está apagada. Chegar aqui só foi possível depois que os bloqueios montados pelo governo foram retirados das estradas na última segunda-feira. Foi quando o governo italiano decidiu declarar o país inteiro como uma imensa zona vermelha, o que significa área de alto risco para o contágio pelo novo coronavírus. Codogno foi a primeira cidade da Itália a ser totalmente isolada em fevereiro. Hoje, mesmo depois de 2 semanas em quarentena, a vida por aqui está longe de voltar ao normal. Pouca gente se arrisca a sair de casa.
a atmosfera é de apreensão. Aqui estava internada a primeira pessoa do país contaminada pelo coronavírus. Um homem de 38 anos que veio parar no hospital com problemas respiratórios. Os médicos não imaginavam que se tratava de algo tão perigoso. Até sair o diagnóstico, ele teve contato aqui dentro com muita gente. A mulher grávida de 9 meses. Os pais, os sogros, amigos. Pelo menos 13 pessoas próximas ao paciente número 1 da Itália foram contaminadas. Quando a gravidade do problema veio à tona, o homem foi transferido para outro hospital numa cidade vizinha. Mas aí a situação já havia saído de controle. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, admitiu que houve um erro. Ele disse que o hospital de Codogno não seguiu o protocolo indicado para doenças infecciosas. Bastou esse pronunciamento para a vida dos moradores mudar completamente. Esse é o Roberto, ele mora aqui em Codogno, é professor. E, bom, para conversar com ele, para ele contar para a gente um pouquinho do que essa cidade está vivendo, temos que ficar a pelo menos 1 metro de distância. Yo vi con mis ojos el miedo que crecía de una hora con la otra porque estaban preocupados. Codogno fica a 60 quilômetros de Milão, a capital financeira italiana. As duas cidades ficam na Lombardia, região italiana com mais registros de casos do novo coronavírus. Chegamos em Milão num dia ensolarado. Em vez das habituais filas para entrar na famosa catedral, encontramos guardas com pouco trabalho. A praça vazia é estranha para os moradores. Usually this place is always crowded with people. Always crowded. Every morning, at night. Encontrar turistas batendo perna em Milão virou missão impossível. Os pontos turísticos estão às moscas. As lojas caras da capital da moda nem abriram as portas. O setor do comércio estima perdas de até 5 bilhões de euros por causa do coronavírus. Na imponente galeria Vittorio Emanuele, que abriga as grifes mais luxuosas do mundo, encontramos tudo fechado. Com os corredores assim, o que chama a atenção são os detalhes da arquitetura. É uma situação real, surreal, é pauroso. Na capital, Roma, o vazio e o silêncio, que não combinam com o jeito de ser dos italianos. Os poucos turistas que ainda se arriscavam pela região da Fontana di Trevi são avisados pelo policial para saírem dali. Nos Alpes, as famosas estações de esqui parecem cidades fantasmas. Em uma temporada de inverno normal, esse lugar deveria estar lotado. O governo ordenou que a população evite aglomerações. Nos supermercados, há longas esperas e falta de produtos. É preciso paciência. A mensagem avisa: o acesso à loja é limitado e os clientes devem manter pelo menos 1 metro de distância entre eles. O primeiro-ministro também vetou a realização de casamentos e funerais até o começo de abril. O ator Luca Franzese, da série Gomorra, está isolado em casa, infectado pelo coronavírus, e não conseguia enterrar a irmã, que morreu no dia 10 de março. O corpo dela ficou 36 horas num quarto. Nas redes sociais, ele postou um vídeo emocionante, implorando por ajuda. Ragazzi, stiamo rovinati, l'Italia ci ha abbandonato. O país aprende na marra a lidar com restrições inéditas, alvos das medidas de segurança. Passageiros precisam manter distância mínima de 1 metro. Aeroportos estão fechados e dezenas de companhias aéreas deixaram de ir para a Itália. Depois de vários cancelamentos, conseguimos um dos poucos voos para Bolonha. Vamos ver se vai ter algum procedimento agora, chegando lá. Procedimentos de checagem feitos, seguimos rumo ao centro de Bolonha, capital da região de Emília-Romanha, que também sofre com o novo coronavírus. A epidemia provocou uma corrida às farmácias e os produtos essenciais para se proteger do vírus já estão em falta. Máscara e gel desinfetante esgotados. Esse é um recado que a gente tem visto nas portas de todas as farmácias aqui de Bolonha. E a atendente me falou que não tem nem ideia de quando vai chegar. Virou praticamente artigo de luxo.
Em todo o país, somente os serviços essenciais continuam funcionando. O governo decretou o fechamento de bares, restaurantes, lojas, teatros e cinemas. A maioria das empresas mandou os funcionários trabalharem de casa. Quando a atividade não permite, o jeito é tentar se proteger como dá. O Vinícius é caminhoneiro e a ordem da chefia é usar máscara ao lidar com clientes, desinfetar as mãos e limpar o painel e o volante do veículo várias vezes ao dia. Teve um contato fora do caminhão, assim que você entra, pelo menos onde você toca mais, você tem que fazer a higienização. Essas imagens mostram leitos que foram improvisados para aumentar a capacidade de atendimento do hospital de Brescia, no norte da Itália. Macas montadas num galpão acolhem os pacientes menos graves. O sistema de saúde italiano, um dos melhores do mundo, está sobrecarregado. É neste hospital que trabalha a médica brasileira Mariana da Corédio. Ela faz parte da equipe que cuida dos pacientes internados com o coronavírus. Hoje a gente está na terceira semana da epidemia aqui e agora que saíram as verbas e as medidas para a contratação de mais funcionários. Prontos-socorros lotados, pacientes nos corredores, UTIs improvisadas. Essa é a situação em muitos hospitais italianos, como esse aqui. Inclusive, como a gente está muito perto, bem em frente, o ideal é se proteger da ameaça invisível. As férias de médicos e enfermeiros foram canceladas. Os plantões estão mais longos e sem horários definidos. Com tanto trabalho, Mariana não consegue passar muito tempo em casa. O jeito foi o marido, engenheiro, assumir os cuidados do Luca, de 1 ano e meio. A creche do menino está fechada. Os brasileiros que vivem na Lombardia, a região mais afetada da Itália, percebem a mudança no comportamento dos moradores. O Andrei está aqui há 2 anos com a mulher e o filho e disse que a cidade está mais triste, é isso? Sim, exatamente. Depois desses 2 anos a gente já conseguiu conviver bastante com as pessoas aqui e a gente sente realmente as pessoas um pouco mais tristes, um pouco amedrontadas também com toda essa situação, de certa forma. Você também está amedrontado? Olha, amedrontado eu não digo, mas claro que a gente se precaveu um pouco mais, tem um pouco mais de precaução em tudo que a gente faz, porque, como você disse, a gente tem um filho, então a gente precisa evitar ao máximo também toda essa questão. Na última parada, chegamos em Veneza. As gôndolas vazias são o retrato de uma das cidades que mais sofrem com o isolamento. 55 mil turistas passam por essas ruas todos os dias. Hoje, elas estão assim. Não há sinal de vida em um dos principais cartões postais do mundo. Na beira do Gran Canaria, onde os turistas ficam sentados no fim de tarde, tomando um vinho, as cadeiras estão empilhadas, acorrentadas, as mesas guardadas. Não se sabe quando elas vão ser usadas de novo. Encontramos Alberto, dono de uma loja que depende do turismo. Com as portas fechadas, ele observa uma Veneza que nunca tinha visto antes. Uma coisa mais vista, mais tanti anni, ma non ho mai visto Venezia così. È molto più bella, ma un po' triste. Em novembro do ano passado, Veneza sofreu uma das piores enchentes de sua história. A Praça San Marco, um dos principais pontos turísticos da cidade, ficou totalmente alagada. E nem mesmo debaixo d'água, o local ficou tão vazio quanto agora. Gabriel toca para uma plateia inexistente. Pergunto por que ele está trabalhando hoje. E a resposta é melancólica. Porque mi serve soldi per tutto, perché sono diabetico, mi serve soldi per insulina, per mangiare. Em meio a tantas imagens tristes, o isolamento foi aliviado por uma mobilização que começou nas redes sociais. Os italianos não perdem a essência e sempre encontram motivos para cantar. Bom, eu não vou esconder aqui, essa imagem toca profundamente o coração da Mona Lisa Perrone.
Pela descendência italiana, Perrone, você também. Gotino d'Agostino. Perrone, tutti buona gente. A gente tem uma relação muito Sim. próxima com a Itália e eles estão vivendo essa situação. Lá sim, eles vivem uma Surreal, pandemia. né? Agora, eles já reconstruíram o país algumas vezes. Exato. Guerra, terremotos, viveram já várias situações e estão unidos agora. Todo dia às 18 horas eles se reúnem, cantam um hino, cantam algumas músicas. É emocionante. E inspiram o mundo, sem dúvida. Mas é claro, a notícia de hoje é esse número recorde também de mortes num único dia, infelizmente. 368 mortes só hoje na nossa querida Itália, Gotino. E ainda esta noite você vai saber como o coronavírus afeta a economia mundial e os reflexos aqui no Brasil com a presença dos nossos analistas. A CNN Brasil foi oficialmente apresentada em um grande evento em São Paulo. Uma festa na Oca do Parque do Ibirapuera, um dos pontos turísticos mais importantes da capital paulista. Mais de 1.300 convidados deram as boas-vindas à mais nova emissora do país. Você já parou para pensar como é desafiador preparar uma festa de lançamento de uma emissora de TV? Ainda mais de uma gigante do tamanho da CNN. São muitos detalhes, é aquela correria, acerta daqui, resolve um problema dali, ensaia o texto, ensaia mais um pouco, para tudo sair direitinho na tão esperada hora. Mas ufa, uma boa notícia, deu tudo certo. A CNN Brasil saiu do papel e nasceu. E como a noite era de festa, o time estava afiado nas postagens. A gente vai estar junto no Expresso. Vamos! Né? Faz a propaganda. Acabou? Não. Se você acha que é só Mona Lisa e Daniela, não. Também estarei com o Reinaldo Gotino. E aí, Vamos lá. Eu quero! As estrelas da CNN se divertiram nos bastidores. Para fazer parte desse dia histórico, mais de 1.000 convidados, entre jornalistas, publicitários e executivos de grandes empresas. O local escolhido foi a Oca, aqui no Parque do Ibirapuera, um ponto icônico de São Paulo. E um detalhe, o logo oficial da CNN, que fica lá na nossa sede, na Avenida Paulista, foi trazido para cá, para dar as boas-vindas aos convidados. Já lá dentro, uma mega estrutura. Um palco de quase 130 metros quadrados, com multitelas que reproduziram o conceito do canal. No discurso de abertura, o CEO e sócio fundador, Douglas Tavolaro, falou sobre a missão de fazer jornalismo da melhor qualidade. Nosso negócio é o jornalismo profissional, isento, transparente e rigoroso. O interesse que nos move sempre será o da sociedade. Vamos trabalhar para colocar no ar as informações após cumprir um processo técnico de apuração e checagem. Vamos ter opiniões plurais, de todos os tipos, com nossos analistas buscando sempre isenção e equilíbrio. As boas-vindas também vieram dos Estados Unidos. Jeff Zucker, presidente mundial da CNN, mandou um recado para os brasileiros. E Randall Stevenson, CEO global da AT&T, uma das líderes mundiais em telecomunicações e mídia e controladora de gigantes da comunicação, como HBO, os estúdios Warner Bros. E a CNN, fez questão de gravar um vídeo exclusivo para o evento direto de Dallas. An enduring value of AT&T is to embrace freedom and a free and open press wherever we operate. This is a great day for Brazil, for CNN Brazil and for AT&T. A festa continuou com o elenco de peso se revezando no palco. Cada um contava um pouco sobre a programação do canal de notícias e como vai ser esse universo multiplataforma. Eu acho que a CNN vem aumentar isso que no Brasil já é uma característica do nosso país, de ter uma imprensa livre, independente e atuante. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas. Antes da CNN Brasil, o jornalismo brasileiro, e depois da CNN Brasil, o jornalismo brasileiro. Eu tenho certeza que a gente vai deixar uma marca forte na história do nosso país, no jornalismo. E a gente pôde acompanhar alguns vídeos do que a CNN é capaz de fazer. Ela é capaz de transmitir ao vivo, de noticiar o que está acontecendo, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Decolamos, né? É muito legal essa possibilidade de ver isso crescendo e hoje foi um dia de grande festa para todos nós da CNN, que há tanto tempo estamos aqui querendo colocar esse avião no ar.
E essa decolagem tem o apoio de muita gente que acredita no projeto. Uma empresa de mais de 40 anos trabalhando no mundo todo em termos de jornalismo e nesse momento traz para o Brasil, a serviço dos brasileiros, a qualidade do seu serviço. É mais uma opção, um país que tem que se abrir, como a gente está vendo inclusive na própria indústria financeira, mais competição, mais concorrência, mas não abrindo mão de qualidade. Então, super positivo. As principais autoridades do país marcaram presença no evento. Personalidades também prestigiaram a chegada da CNN no Brasil. O sócio investidor Rubens Menin discursou aos convidados e ressaltou como o bom jornalismo pode colaborar com o desenvolvimento do país. Eu sou brasileiro, moro no Brasil, amo esse país. Minha família toda mora aqui, meus filhos, meus netos. Temos negócios nesse país e o que a gente mais quer é que esse país vá para frente. Isso por si só já seria o suficiente para a gente poder levar esse projeto adiante. Além de jornalismo de qualidade, a CNN também movimenta o mercado. Todo investimento e tudo que pode gerar riquezas e empregos no país é muito bem-vindo. CNN é respeitado no mundo inteiro e é muito bem-vinda ao Brasil. Um dos pilares da cobertura da CNN no Brasil, a política, também teve representantes que apoiaram o lançamento da emissora. A CNN, com toda a sua credibilidade internacional que tem, chega no Brasil já com uma equipe muito forte e eu tenho certeza para tomar conta dos lares brasileiros. Mais um órgão de imprensa séria, competente. Olha, é importante um veículo de comunicação reconhecido no mundo todo, agora a CNN Brasil. Ajuda nesse processo de democratização dos meios de comunicação. A marca CNN, já há mais de praticamente 2 décadas, vem mostrando boa qualidade da informação mundialmente. É uma emissora mundial e que chega ao Brasil por boas mãos. Nós vivemos um momento em que precisamos de serenidade nas notícias, precisamos de seriedade no trato das notícias, porque o grau da política se elevou muito nos últimos anos e nós precisamos mostrar isso para a população. Em tempos de fake news, de redes sociais e tudo mais, a informação de qualidade é muito bem-vinda. A festa que marca a chegada da CNN ao Brasil também representa um novo tempo na cobertura do noticiário político e econômico. Autoridades dos 3 poderes fizeram questão de dar as boas-vindas à emissora. Representando o Poder Judiciário no Brasil, o presidente do STF, Dias Toffoli, falou sobre a necessidade de se fazer jornalismo com credibilidade. E nesses tempos de fake news, de notícias falsas e fraudulentas, você trazer uma empresa da qualidade e da credibilidade da CNN ao Brasil é muito importante. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, destacou a excelência da marca CNN. É um marco muito importante, né, de uma grande televisão, de notícias, de jornalismo, que vai qualificar o jornalismo brasileiro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou que o jornalismo é feito para a sociedade. Termos a confiança e a credibilidade da CNN, da marca CNN, é a certeza de que teremos mais um veículo de informação que vai servir à sociedade brasileira. E para fechar a cerimônia de lançamento da CNN Brasil, o vice-presidente e presidente interino no dia do evento, Hamilton Mourão, fez um discurso de boas-vindas ao novo veículo de comunicação. A CNN chega ao Brasil com uma tradição mundial de competência jornalística, que desperta as melhores expectativas em torno da qualidade da cobertura, da análise e da veiculação de fatos e acontecimentos. E depois do intervalo, novas informações sobre o coronavírus e o impacto da pandemia na economia mundial. E ainda hoje, o ex-cartola Ricardo Teixeira quebra o silêncio. Em uma entrevista exclusiva, ele não poupa os desafetos e fala também da relação com o ex-presidente.